Graça e paz, irmãos, amigos que acompanham a Constante TV. Toda semana, de segunda a sexta-feira, das 19 às 24 horas, a Constante TV está no ar com uma grade rica e variada de programas bem diversificados, programas na área da pregação bíblica, na área do ensino, na área da saúde, na área do direito, na área de fé e ciência, podcasts para mulheres, podcasts na área da família, podcast para pastores e missionários, enfim, uma grade muito rica de programações, e nós convidamos você a entrar no canal da igreja, no YouTube, inscrever-se, ativar o sino e curta, compartilhe, torne a Constante TV conhecida do maior número possível de pessoas, ok? Também o programa Aroma de Vida é o primeiro programa da semana. É um programa dedicado à exposição bíblica, uma pregação que é serva da palavra, uma pregação que encara o texto bíblico e extrai do texto bíblico todas as verdades ali reveladas por Deus e de que maneira hoje nós iremos obedecer e nos submeter a todas as orientações de Deus. É Deus falando conosco através da exposição da sua palavra. No programa de hoje, nós estudaremos dois preciosos versículos em 1 Pedro, capítulo 2, versos 13 e 14. Diz assim o apóstolo Pedro: sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor, seja ao rei como soberano, seja aos governadores como por ele enviados para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Temos explicado ao longo dos programas que a primeira carta de Pedro está dividida em duas grandes seções. A primeira, que é pequena, são apenas 12 versículos, os primeiros 12 versículos do capítulo 1, onde o apóstolo apresenta a doutrina da salvação, o alicerce doutrinário, expondo o que foi que Deus fez por nós. A partir daí, ele começa então a ensinar, a admoestar, a advertir, a ordenar, a dar mandamentos aos cristãos, às igrejas para as quais ele escreveu, ensinando aos cristãos como eles devem se portar, se comportar e se conduzir, ensinando os salvos, os cristãos, como eles devem lidar com os desejos pecaminosos do seu coração, como eles devem lidar com as pessoas no seio da igreja, como eles devem espiritualmente reagir, como eles devem lidar de modo geral com uma sociedade que os rejeitava, porque eles haviam rejeitado tudo que na cultura pagã da qual fizeram parte simplesmente desagradava a Deus. Portanto, agora rejeitados porque rejeitaram. Eles estavam sendo desprezados pela sociedade porque eles desprezaram costumes, festas, hábitos, procedimentos que agora, à luz da sua fé, do seu encontro com Cristo, eram incompatíveis, não poderiam mais, sendo novas criaturas, vivendo de um modo caracterizado por um modo de vida que desagradava a Deus. No programa de hoje, veremos um passo além. Veremos que o apóstolo nos ensinará como nós devemos lidar com as autoridades instituídas. Portanto,
Pedro nos ensinou e nos deu mandamentos pessoais, nos deu mandamentos morais, nos deu mandamentos espirituais, nos deu mandamentos para reger os nossos relacionamentos dentro da igreja, uns com os outros, e também nos ensinou como deve ser o nosso procedimento no seio de uma sociedade que está de costas para Deus e que rejeita e despreza, caluniando e difamando os salvos e as igrejas. Agora, ele nos ensinará, portanto, como devemos lidar com as autoridades instituídas. Portanto, veremos neste versículo o 13º imperativo, o 13º mandamento, a 13ª orientação do apóstolo Pedro para aqueles que foram salvos pela graça por meio da fé. Vamos recordar os 12 mandamentos dados até aqui e veremos qual é o 13º. Vejamos. Aqui estão os mandamentos. Tende autocontrole. Quem é salvo e está sob o domínio do Espírito deve ter autocontrole. Não pode ser uma pessoa governada e escravizada pelos seus desejos e paixões. Segundo lugar, ele deve colocar toda a sua esperança na graça de Deus e não em si, nem em suas forças. Ele não deve se moldar, não vos amoldeis aos desejos. Os cristãos não podem entrar nesse esquema de uma sociedade caída que gratifica, que sacia e que satisfaz os desejos pecaminosos do seu coração. Em quarto lugar, os cristãos devem ser santos em todo o seu procedimento, porque Deus os salvou e Deus é santo. Os cristãos devem andar com temor, porque invocam a Deus como Pai. De fato, Deus é Pai, mas Deus também é juiz imparcial, e sabendo que seremos julgados por Ele, mediante o que fizemos ou deixamos de fazer, devemos viver a nossa vida com muito temor. Também devemos andar sabendo que fosses resgatados. Deus nos libertou de uma maneira fútil de viver. Ele nos redimiu, Ele pagou o preço do resgate. Isso é redenção. E agora nós somos dele e ele é nosso. Em sétimo lugar, amai uns aos outros. Os cristãos tiveram suas vidas purificadas ao obedecerem à verdade do Evangelho. Uma vida purificada é conduzida ao amor fraternal. E o amor fraternal, ele nos capacita a amar uns aos outros. Por isso, no 8º mandamento, nós somos exortados e somos intimados a deixar toda maldade, todo fingimento, toda hipocrisia, todo tipo de engano, tudo que é destrutivo, tudo que rompe relacionamentos e destrói a comunhão, a paz e a união no seio da igreja. Os cristãos também devem desejar o puro leite espiritual, que é a palavra de Deus, e devem desejar, como um bebê recém-nascido, ele deseja o leite da mãe, porque a fome aperta, e ele deve desejar assim, com ardente vontade de se saciar na palavra. Os cristãos devem também chegarem-se, aproximarem-se de Cristo. Ele é a pedra viva, eleita, preciosa, é a pedra principal, é a pedra angular. Os cristãos devem se abster, abrir mão, renunciar, não permitir em suas vidas o quê? Os desejos carnais, os desejos pecaminosos do coração. Eles fazem guerra contra a alma e toda guerra tem como propósito matar e destruir. Os desejos pecaminosos, quando saciados, não só destroem os outros, mas destroem também a alma daqueles que são escravos dos mesmos. Em 12º lugar,
diz o apóstolo, seja correto o vosso procedimento no seio da sociedade. E o 13º, como veremos hoje, sujeitai-vos a toda a autoridade humana. Mandamentos do Senhor através do apóstolo Pedro. É muito importante já deixar claro o seguinte: o apóstolo usa o verbo sujeitai-vos, está no modo imperativo, está na voz passiva. Este verbo, ele é o verbo principal de tudo quanto o apóstolo Pedro dirá doravante. Ele, um pouco mais à frente, ele exortará, ele ordenará que os escravos se submetam aos seus senhores. Ele também exortará e mandará que as esposas se submetam aos seus esposos, aos seus maridos. Um pouco mais à frente, ele falará que os jovens deverão se submeter aos pastores, aos mais velhos. Portanto, este é o verbo principal que vai nortear as demais orientações. Então, nós temos aqui uma orientação de Deus através do apóstolo Pedro em relação àqueles que, na sociedade, por conta de terem sido instituídos por Deus, exercem uma posição de liderança e de autoridade em relação ao Estado, em relação à família e na igreja, como veremos posteriormente. Então, qual é o mandamento? Sujeitai-vos, submetei-vos. A quem? A toda a autoridade humana. A palavra humana significa aquilo que é do homem, aquilo que procede do homem, aquilo que é da esfera humana, aquilo que é terreno. Essa autoridade humana é uma autoridade que foi instituída por Deus. Deus, ele, para a organização da ordem social, ele estabeleceu instituições. Lemos em Romanos, capítulo 13, o papel do Estado. O apóstolo Paulo chega a dizer que o Estado é diácono, é servo de Deus. Ele foi ordenado, instituído por Deus. Ele cumpre um papel divino na sociedade. E todos os que estão à frente das instituições também. Naquele tempo, a autoridade humana, por exemplo, do rei, que concentrava os 3 poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo. Hoje, os 3 poderes são separados e são distintos, mas nós temos outras instituições de autoridade. O homem no lar, os pastores na igreja, os professores nas escolas, e hoje nós vivemos uma crise de autoridade, onde ninguém mais respeita ninguém, onde alunos, eles simplesmente desacatam os professores, onde os mais novos desacatam aos mais velhos, o respeito foi perdido e, lamentavelmente, vivemos uma crise social de desordem e de desorganização. Mas a palavra de Deus diz que os cristãos devem se sujeitar a toda a autoridade humana, porque as instituições, elas não são aqui mencionadas, mas Deus estabeleceu instituições para manter a ordem social. Observem, os cristãos eram minoria naquela época, não tinham os direitos humanos, não tinham os advogados, não tinham o direito de pleitear, de mudar governantes, se eles fossem maus ou não, não tinham. A sociedade, como vimos no versículo de número 12, caluniava e difamava, como se eles fossem malfeitores.
mas eles não eram. E eles deveriam ter um comportamento exemplar e correto para que, observados, os que não crescem, os descrentes, fossem visitados e impactados por Deus com o seu testemunho e se convertessem. E Deus, então, seria glorificado. Imagine se os cristãos eles tivessem uma postura de insubmissão, de revolta, de repúdio, de insurreição contra as autoridades constituídas, desobedecendo às regras sociais e às ordens do Estado. Seria um péssimo testemunho. Por isso, o apóstolo Pedro diz: sujeitai-vos a toda a autoridade humana. Pedro não está entrando na questão política. Pedro está preocupado com o testemunho. Cristãos que desobedecessem às ordens dos governantes dariam mau testemunho, corroborariam seus críticos, caluniadores e difamadores. Portanto, ele estabeleceu um princípio que é geral, vale para hoje, vale para nós também. Qual é o princípio? É o princípio de submeter-se a toda a autoridade humana, seja ela correta ou não, não é dito, seja ela justa ou injusta. Por quê? Por causa do Senhor. E ao dizer que era por amor a Deus, por amor ao Senhor Jesus, por causa dele, é para que o testemunho, o evangelho, não fosse difamado, caluniado, e eles não fossem vistos como revolucionários, insubmissos, que traziam desordem e confusão na sociedade. Ao mesmo tempo em que esta frase, por causa do Senhor, deixa absolutamente evidente que a razão para essa submissão é o Senhor, Pedro está aqui cumprindo com este mandamento um papel muito importante. Por quê? Porque eles estavam sendo rejeitados e desprezados porque romperam com hábitos, costumes, religião, festas culturais, e a sociedade os rejeitou. Mas agora os cristãos, eles serão obrigados a desobedecer ordens governamentais, porque naquela época os imperadores eram divinizados, tratados como deuses, dignos de adoração. E quando o apóstolo Pedro diz por causa do Senhor, ele está deixando claro quem é o soberano Senhor, a autoridade máxima, a autoridade última, a maior e mais elevada das instâncias. Isso significa que se as autoridades humanas exigissem o que Deus proibisse, mandasse o que Deus proíbe ou proibisse o que Deus manda, o dever era desobedecer, e a perseguição estatal, que ainda não havia começado, ela começará em breve. Não só a sociedade rejeitou, desprezou e perseguiu, porque eles romperam com festas, hábitos, costumes familiares e da sociedade, mas eles também terão postura, os cristãos, bem sérias em relação ao que se esperava para o imperador, divinização e adoração. E eles não se submeteram a isso. Portanto, os cristãos devem ser submissos à autoridade por causa do Senhor, seja ao rei como soberano, seja aos governadores como por ele enviados. Aqui Pedro está falando, como Félix e Festo, Pilatos eram governadores enviados, designados pelo imperador para governar em seu nome outras regiões e outros lugares do vasto Império Romano. E os cristãos deveriam se sujeitar não só ao rei, mas aos governadores como por ele enviados. Mas observem,
Com que propósito eram enviados? Para punir os praticantes do mal e para honrar os que fazem o bem. Fica claro que o papel do governante é castigar, como diz o texto, punir os que praticam o mal, os que desobedecem às regras, aos que desobedecem às leis, aos desordeiros. No caso, eram as leis do Império Romano, que era um império opressor, dominador. Ele havia tomado conta da Ásia Menor à força e eles dominavam. E praticar o mal do ponto de vista do governante romano era desobedecer às ordens do governo opressor e invasor. E era para honrar os que fazem o bem. Então, de modo geral, qual é o papel do rei e dos governantes, das autoridades? Punir os que desobedecem e premiar, honrar, homenagear os que fazem o bem. Hoje, nós não vivemos num país que foi invadido, que está debaixo de uma tutela opressora de um país que contra nós guerreou. Vivemos hoje numa cultura democrática onde podemos eleger governantes, representantes do legislativo que escolhem o judiciário. E nós podemos e devemos lutar para que leis justas sejam criadas. Para quê? Para que os governantes eles possam punir e castigar os que praticarem o mal, os que desobedecerem às leis, e para premiar e honrar e parabenizar os que andam de acordo com a lei. Mas nós sabemos que os governantes, por causa da queda e do pecado, eles não cumprem seus papéis de servos de Deus. Eles extrapolam. O ser humano é caído e as instituições humanas, que são dirigidas por seres humanos pecaminosos, eles extrapolam, eles pecam. Por isso temos governantes corruptos, injustos, temos governantes que gastam de maneira desenfreada, aumentam impostos e sobrecarregam injustamente a sociedade para pagar os seus gastos exorbitantes, o seu luxo. Vivemos numa sociedade assim, mas o princípio é: obedeça, se submeta às autoridades humanas, porque elas foram instituídas por Deus. O papel dos governantes é castigar quem pratica o mal e é honrar quem pratica o bem. Então, hoje, já que temos o poder e o direito de votar, temos que eleger governantes que apresentem projetos de lei e que governem para o bem. Legisladores que legislam leis justas, corretas. Imaginemos que o legislativo brasileiro, por exemplo, apoie, não é, como vem apoiando, o casamento homossexual e que se torne uma lei obrigatória. O legislativo com o executivo aprovem uma lei que toda igreja será obrigada a casar homossexuais. A igreja obedecerá? A igreja deve se submeter às autoridades, mas se a autoridade criar uma lei injusta, uma lei que, se obedecida, leva os cristãos e as igrejas a pecarem, o dever da igreja é desobedecer e arcar com as consequências legais da sua desobediência. E é preciso, então, lembrar. O apóstolo Paulo, em Romanos 13, ele faz afirmações sobre o Estado, como servo de Deus, como diácono, dentro desta linha de 1 Pedro. Mas comparemos o que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 13. O Estado ali está a serviço de Satanás, de forças espirituais malignas que usarão o Estado
para oprimir, para matar a igreja, para perseguir os cristãos e para fazer o mal. Então, nessa situação, o Estado não é mais diácono de Deus, ele é diácono de Satanás, porque ele está servindo forças espirituais malignas, ele está servindo paixões pecaminosas de vaidade e de ganância. Por isso tem ditadores e temos governantes que, para saciar seu ego, sua vontade de expansionismo e de se tornarem conhecidos como grandes imperadores e governantes que aumentaram seus territórios e riquezas, estão invadindo outras nações, promovendo guerras injustas que trazem tanta tristeza, tanta morte e tanto sofrimento. Então, qual é o papel dos cristãos em relação às autoridades? Ser submisso, obedecer, mas obedecer dentro de um limite. Qual é o limite? O limite de que a lei que ele vai obedecer seja uma lei que não contraria os mandamentos de Deus. Não poderemos compactuar com ideologia de gênero, não podemos compactuar com uma série de pautas hoje de ideologias nefastas, feminismo e tantas outras ideologias que colocam a família de cabeça para baixo. Não podemos. Nós, cristãos, devemos nos submeter às autoridades humanas, as esposas aos seus esposos, porque eles são autoridades no lar. Os pais, os filhos devem se submeter à autoridade dos pais. Deus os instituiu e lhes deu autoridade para orientar os filhos. Nas relações trabalhistas também, naquele tempo havia escravidão e Pedro exortará os escravos para que fossem submissos aos seus senhores, sempre preocupado com o testemunho e com a imagem do Evangelho. O apóstolo Pedro e o Novo Testamento não endossam a escravidão, a escravatura, essa situação, aquele modelo, mas eles viviam dentro de um contexto e deveriam dar o seu testemunho obedecendo e sendo submissos. Assim, nós aprendemos que o papel do Estado e dos governantes é castigar quem desobedece às leis e honrar, premiar e parabenizar e recompensar quem obedece às leis fazendo o bem. Naquele tempo, os cristãos não podiam opinar sobre as leis nem escolher seus governantes. Nós hoje podemos e devemos escolher governantes que defendam princípios compatíveis com a palavra de Deus. Devemos eleger legisladores que criarão leis que estejam de acordo com os mandamentos de Deus. E assim, quando os governantes cumprirem seu papel, eles estarão, então, usando da sua autoridade para coibir a desordem social, os que praticam o mal, desobedecendo às leis, estarão, então, honrando e ajudando e incentivando os que obedecem às leis e praticam o bem. Começamos uma nova etapa do estudo da carta, as orientações aos cristãos em relação às autoridades constituídas por Deus. As Escrituras admitem que são instituições divinamente criadas e estabelecidas, mas dirigidas por homens corruptos, falhos e caídos. E é por essa razão que temos que estar atento. Lembremos de João Batista, que não desrespeitou as autoridades constituídas, mas teve a ousadia e a coragem profeticamente de denunciar o pecado do governante, o que lhe custou a prisão e depois a sua cabeça numa bandeja. Ele foi executado. Como cristãos, devemos ter a mesma ousadia de João Batista, sem ferir o princípio da submissão e da obediência às autoridades constituídas.
Eu oro para que Deus nos dê sabedoria e discernimento e que Ele nos abençoe rica e abundantemente.